Pai do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje continuaremos falando do capítulo 3 do livro de Gênesis. Hoje destacaremos a serpente, também os querubins. Entenderemos um pouco mais sobre a função de cada um. E entenderemos como a serpente, depois da queda do homem, ela usou a serpente como um símbolo. Este símbolo foi o símbolo de várias nações poderosas da antiguidade. Nações que preferiram adorar a si mesmo e a deuses pagãos, se afastando do Criador, se afastando do Pai, se afastando daquele que criou todas as coisas. Agora, depois da queda, o plano de Satanás agora era de afastar cada vez mais o homem da presença de Deus. E como afastar o homem da presença de Deus? Satanás queria trocar a presença do Senhor pela presença dele. Satanás não queria que o homem adorasse mais a Deus. Satanás queria toda a glória, Satanás queria toda a adoração a ele. Então Satanás começou a investir no ser humano, a investir nos seus desejos, investir nas suas vontades, investir no que o ser humano queria, investir naquilo que facilitava a vida do ser humano. Então Satanás usou a serpente como um grande símbolo de libertação, um grande símbolo de poder, um grande símbolo de autoridade, um grande símbolo de sabedoria. Quando estudamos um pouco a história, nós vemos que grandes civilizações, grandes nações, tinham a serpente como deuses sobre suas nações. Nações como os egípcios, os astecas, os incas, os maias, os gregos e os romanos tinham serpentes no seu panteão de deuses. No Antigo Egito, eles tinham 3 serpentes muito famosas em seu meio. Eles tinham a serpente Apófis, que era a serpente mais temida pelos deuses e também pelos egípcios. Apófis lutava todas as noites contra Ra, o pai de todos os deuses do Egito. Ele lutava contra o deus Ra para destruir o sol, para engolir o sol, para acabar com a luz do ser humano, para acabar com aquela fonte de calor, a fonte de energia, para acabar com a luz que iluminava toda a criação, apontando para o caos, apontando para a desordem, apontando para o desequilíbrio na criação. Também tinha a serpente Ouroboros, uma serpente a qual engolia a própria cauda. Simbolizava a vida, a morte, o início, o fim, a construção, a destruição. Simbolizava também a renovação, simbolizava também a eternidade. Também tinha a serpente Uraeus. A serpente Uraeus era a serpente da proteção, do poder, da autoridade. Ela foi tão adorada no Antigo Egito que em todas as coroas dos faraós do Egito, um símbolo dessa serpente em sua coroa. Para os maias, incas e astecas, eles adoravam o deus serpente Kukulkan, que era a serpente emplumada. Para eles, Kukulkan era o deus da criação, o deus criador. Ele ensinou para eles a agricultura, a astronomia, a medicina e a matemática. Ele também é visto como o deus dos ventos e também da chuva. Já na cultura grega e romana, eles tinham um deus chamado Asclépio. Este deus era o deus da cura, era o deus da medicina, era o deus da ressurreição. Asclépio tinha em sua mão um bastão com uma serpente enrolada. Este deus foi tão adorado dentro da cultura romana e da cultura grega que até hoje esse símbolo é usado. Hoje em dia, internacionalmente, na maioria das áreas da saúde, o bastão com a serpente enrolada é o símbolo da medicina, é o símbolo da farmácia, é o símbolo da fisioterapia, é o símbolo de muitas outras áreas dentro da saúde. Então vemos que a serpente, ela não parou só com Adão e Eva. A serpente tentou se enraizar cada vez mais desde o princípio da civilização humana. Desde as pequenas culturas, pequenos vilarejos, até os grandes impérios. Satanás ele queria trocar a adoração por Deus pela adoração a Ele, pela adoração à vaidade, pela adoração ao homem,
pela adoração ao corpo, pela adoração a coisas materiais, pela adoração ao mar, à água, à terra, à floresta, aos animais. Satanás queria colocar dentro do ser humano uma adoração falsa, uma adoração vazia, que não levava a nada e não levava a ninguém, a não ser a deuses vazios. Satanás ele queria tirar o foco de Deus para colocar sobre ele. Ele queria ser adorado. O intuito de Satanás sempre foi querer ser adorado, seja pelos anjos caídos, seja pela criação de Deus. Ele sempre buscou pessoas que olhassem para ele como um Deus, como um libertador, como alguém poderoso. Porém, quando Satanás levantava um reino, o Senhor se levantava para destruir este reino. O Senhor se levantava para quebrar os principados, quebrar os tronos, quebrar todo o mal. O Senhor sempre prevaleceu sobre todos os impérios. O ser humano nunca esteve sozinho. O Senhor sempre estava com os olhos fixos no ser humano, fixos na humanidade. Independente da civilização, independente do tempo, o Senhor sempre tinha aqueles a qual o adorava em espírito e em verdade, em sinceridade. O Senhor sempre tinha aqueles a qual ouviram de Adão e de Eva quem era o Deus Criador, quem era Deus. A palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor ele colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. A palavra utilizada ali é queruvim. Queruvim é escrita pela letra Kaf, a letra Resh, a letra Vet, a letra Yud e a letra Men. Kaf significa cobrir, Resh significa primeiro, Vet significa casa, Yud significa trabalho e Men significa caos. Então, um querubim é aquele que cobre a primeira casa do trabalho do caos. Então, os querubins estavam ali para guardar algo, e era para guardar a árvore da vida. A palavra do Senhor vai dizer que depois que Adão e Eva eles pecam, o Senhor vai dizer que para que o homem ele não estenda sua mão e coma do fruto da árvore da vida e vive eternamente, o Senhor vai colocar os querubins para guardar a árvore. Porque o Senhor ele não queria que a maldade se tornasse eterna na criação, fosse algo eterno, fosse algo decretado na criação. Os querubins estavam ali para guardar o fruto da árvore da vida, tanto da humanidade, tanto de Satanás também. Porque se Satanás tomasse posse da árvore da vida, todos aqueles que o seguisse, todo aquele que o adorasse e comesse daquele fruto, viveria eternamente. Seria uma maldade eterna, seria uma criação, uma descendência a qual só viria maldade, só viria ruindade, só viria violência. Então o Senhor colocou os querubins ali para guardar o caminho da árvore da vida, para que a maldade ela não se tornasse eterna. Satanás em hebraico é Satan. Satan significa adversário, significa acusador. Satan é escrito pela letra Shin, a letra Tet e a letra Nun. Shin significa destruir, Tet significa rodear e Nun significa vida. Então Satanás é aquele que destrói, rodeando a vida. Com isso relembramos novamente o jardim, onde a serpente estava ali, rodeando Adão, rodeando Eva, esperando a brecha, esperando a oportunidade de derrubá-los. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, querendo nos matar. Assim como Satanás tentou com Adão e Eva, tentou com Jó, e tenta com a minha vida e com a sua vida todos os dias, ele tenta rodear a nossa vida para nos tragar, para nos matar. Mas o Senhor tem sempre o escape. E o escape para nós é Salmos 91, versículos de 11 a 13, onde o Senhor ele ordena anjos poderosos para nos livrar deste mal, livrar desse leão. Querubim significa aquele que guarda, aquele que cultiva. Antes, aquele que guarda e aquele que cultiva era Adão. Porém, depois que Adão peca e é lançado para fora do jardim, ele perde esse poder, essa autoridade, essa pureza, essa santidade.
Então o Senhor coloca um ser espiritual para guardar aquela árvore, um ser que realmente cuidaria, guardaria, um ser puro, um ser santificado, para guardar aquilo que o Senhor tinha santificado. Os querubins, eles não guardariam todo o jardim, eles guardariam apenas a árvore da vida, assim como o Senhor mandou esculpir querubins na tampa do propiciatório, para tampar a arca da aliança. A arca da aliança, mais para frente ali, seria o símbolo da presença de Deus no meio dos homens, tanto no tabernáculo, tanto no templo de Jerusalém, simbolizando a presença do Senhor, que nunca deixou o ser humano. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos do 5 ao 28, tem ali a descrição de como é um querubim, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a visão de Ezequiel. Imagine a presença que esses anjos carregavam. Imagine o poder que esses anjos tinham, a autoridade que esses anjos tinham da parte do Senhor. Mas independente do poder, independente da autoridade que esses anjos tinham, não foi dado a eles o poder de guardar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar sobre as boas-vindas do Senhor, de falar sobre Cristo. Foi dado a mim, foi dado a você, o poder de guardar a palavra no nosso coração, no nosso entendimento, guardar a palavra na nossa alma. O Senhor nos deu algo mais valioso do que o próprio jardim. O Senhor nos deu a sua palavra para cultivar, a sua palavra para guardar, a sua palavra para fazer florescer de nós água que gera vida. O Senhor nos entregou algo muito mais poderoso que um fruto. O Senhor nos entregou a fonte da vida. O Senhor nos entregou o melhor que Ele tinha para oferecer, que foi o seu Filho Jesus. Nós hoje guardamos a sua palavra, guardamos os seus mandamentos e o Senhor nos guarda nele. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha. Fiquem com Deus e até a próxima.